fazendo um mês hoje o incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. O retrato do Brasil está naquelas chamas e nas cinzas que delas resultaram. Passado um mês, até agora, a infernal burocracia, incompetência e aparelhamento do Estado brasileiro, escancarado em tudo quanto é lugar para onde o brasileiro caminha. Ele vai atrás de um serviço, recebe um não. Ele vai atrás de um serviço, recebe um protocolo. Ele vai atrás de um serviço, recebe um prazo inalcançável. Ele vai atrás de uma consulta, marcam para não sei quando depois que ele morrer. Traga o cadáver aqui que a gente faz o exame. Esse é o Estado brasileiro. Nesse caso emblemático, queimaram 20 milhões de itens insubstituíveis de um acervo impecável de 200 anos, maravilhoso, em várias áreas de pesquisa, em várias áreas de estudo, né? Foi para o beleléu, porque esse incêndio que vinha sendo anunciado há 40 anos acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Agora, o que impressiona não é nem que se tenha chegado ao incêndio, sem que ninguém tenha ido para a cadeia, ninguém tenha pedido demissão. Ninguém pediu demissão. Dos bombeiros que não tinham água no hidrante, passando pela SEDAI estatal do Rio, que devia botar água no hidrante, passando pelos dirigentes da UFRJ, que controla, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que controla o museu, e que permitiram que a coisa chegasse àquele ponto, passando pelo Ministério da Educação, que é o responsável por verbas e tudo mais na área, passando pelo Ministério da Cultura, que mantém uma política de incentivos fiscais a tudo quanto é bagulho, lixo cultural que você possa imaginar, e claro, algumas coisas muito boas, ou desnecessidades na área cultural. Que sentido tem patrocinar com recurso de renúncia fiscal musicais da Broadway, espetáculos não sei das quantas, balés internacionais? Nada contra espetáculos da Broadway, nada contra balés internacionais, nada contra filmes brasileiros, comédias que vão ter bilheterias gigantescas, ou espetáculos musicais de MPB, ou shows disso e daquilo, nada contra. Agora, que a cada R$2 colocado num negócio desse, se coloque um para preservar coisas como era o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Cadê o noticiário sobre o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista? Sumiu do mapa, como se fosse razoável que uma tragédia dessa dimensão, 30 dias depois, não estivesse. Eu não vi debates entre os presidenciáveis a partir do que aquilo exemplificou. É uma piada, um horror, é de chorar sem parar. E passado um mês até agora, os burocratas, os buro-estados, os buro-partidos, os buro-orgânicos, até agora os não me toque, os autonomias universitárias, os estabilidades funcionais, até agora não conseguiram colocar uma lona para proteger a porcaria do que sobrou do acervo sob cinzas. Disseram ontem que vão levar 6 meses ainda para poder proteger aquilo que está dentro do museu queimado e dali possa se retirar, quem sabe, um fragmento de um esqueleto, uma peça de cerâmica, alguma coisa. Nada, nem isso fizeram esses espertalhões da burocracia nacional. Outra notícia do mundo real, ontem o Donald Trump falou do Brasil e falou mal para chuchu. O assunto não tem hoje grande destaque nas primeiras páginas dos jornais, claro, voltadas aí para a disputa eleitoral, mas é o seguinte, um maluquinho de cabelo laranja disse que o Brasil é um dos países mais duros na relação comercial com os Estados Unidos, e vocês sabem o que resulta desse tipo de retórica de Donald Trump. Se o cara mete os peitos para encarar a China, o Canadá, seu velho parceiro, o México, seu vizinho, a Europa, sua aliada, e a Rússia, sua potencial concorrente em todos os planos que vocês possam imaginar. Imagina o que ele vai fazer com uma canetada com o Brasil, que ele situou ontem no topo da cadeia de países, da hierarquia de países que têm relações duras com os Estados Unidos. Disse ele que no trato comercial com os empresários e exportadores americanos, o Brasil é um dos mais duros do mundo. Isso aí não teve hoje ainda, vai ter provavelmente ao longo do dia, discussões e tal, para dimensionar que risco potencial está embutido nessa nova ofensiva de Sua Excelência o Laranjão. Se esse cara der uma canetada na beirada de uma página daquelas que ele assina todo dia, mexendo com a taxação de exportações brasileiras, vamos tomar uma pancada do tamanho de alguns bilhões de dólares, ou muitas centenas de milhões de dólares.
Um país que já está com a economia como a nossa. Então, segundo fato do mundo real, que está aí meio que apagado no destaque de hoje. Os jornais deram chamada, mas no meu entendimento é um assunto que ele precisa ganhar espaço para que se avalie os riscos que vêm por aí e para que a diplomacia brasileira, que não costuma ser muito ágil, se antecipe ao que seja necessário para evitar uma pancada americana em cima da nossa economia. Outro assunto do mundo real, para comemorar, um japonês e um americano ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por conta da revolução das pesquisas que estão comandando, liderando no campo dos tratamentos à base de imunoterapia para tratamento do câncer. O tratamento do câncer na história da humanidade tem 2 momentos, antes e depois da imunoterapia. O prêmio de ontem coloca nos holofotes esse ganho que a ciência médica está logrando no enfrentamento do câncer. É outra notícia do mundo real, muito bacana para a gente comemorar e aplaudir, né? Por aqui a vaca fria continua indo para o brejo ou caminhando por ele, né? Saiu ontem uma pesquisa do Ibope, TV Globo, Estado de São Paulo, com dados bem curiosos, né? O primeiro deles, um crescimento de 4 pontos do Bolsonaro, está bem isolado na liderança do primeiro turno, nas intenções de voto. O Haddad não progrediu nos 21 da pesquisa anterior. Mas o que é significativo é que a rejeição a Bolsonaro caiu 1 ponto e a rejeição a Haddad subiu 11. Era previsível que a rejeição a Haddad subisse à medida em que a intenção de votos em Haddad aumentasse. Claro, é natural, vai crescendo a intenção em voto, vai crescendo a visibilidade, vai crescendo o candidato, cresce também aqueles que a ele se opõem, que o rejeitam. Mas Haddad deu uma disparada de 11% em rejeição e 0% em crescimento de intenção de votos. Isso ameaça a sua presença no segundo turno, segundo essa pesquisa, não porque Ciro Gomes, terceiro colocado, continua, até caiu um pontinho ali, estava com 12 e caiu para 11, não é isso? E agora, com 11, ele está quase que a metade das intenções de voto de Haddad. E os demais? Bom, os demais estão abaixo de 10 pontos, me parece que já se pode bater o martelo, dizendo que o segundo turno está aí, como todo mundo percebe, com Bolsonaro e Haddad na disputa. E o que acontece no segundo turno, segundo as projeções? Acontece o que já vinha acontecendo na pesquisa anterior. O único candidato que no segundo turno, segundo o Ibope, ganha do Bolsonaro é o Ciro Gomes, por 45-39. Haddad e Bolsonaro empatam no segundo turno, segundo essa projeção, com 42, cravadinho. Bolsonaro e Alckmin, o Alckmin ganha de 42-39, mas isso é margem de erro, então também estão empatados. E Bolsonaro e Marina, o Bolsonaro ganha da Marina por 5 pontos, 43-38, acima da margem de erro. Portanto, temos aí uma vitória no segundo turno, projetada pelo Ibope, que é só do Ciro, 2 empates, sempre lembrando que o outro candidato é o Bolsonaro. Então, uma vitória do Ciro, empates com o Haddad e com o Alckmin e vitória do Bolsonaro sobre Marina. Mas o crescimento de 11% na rejeição a Haddad e o crescimento de 4% nas intenções de voto para Bolsonaro, enquanto o Haddad estaciona em 21, são os dados mais significativos da pesquisa. Ainda no campo do blá 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 eleitoral, deixa eu fazer aqui uns registros rapidamente. Ontem o juiz Sérgio Moro suspendeu o sigilo em torno da delação de Antônio Palocci. Muita gente cobrando que foi uma atitude imprópria para o juiz da Lava Jato, há 5, 6 dias da eleição, suspender um sigilo que, permanecendo por mais 10, 20 dias, 1 mês ou 2 meses, não alteraria absolutamente nada em lugar nenhum. Então a atitude do Moro foi percebida como uma atitude que não se aplicaria, não é própria, não é devida a um magistrado, a despeito da gravidade do assunto, sem sombra de dúvida, e do direito da opinião pública de conhecer os fatos, mas porque há 6 dias de uma eleição e há pouco menos ou um pouco mais de 1 mês da eleição no segundo turno. Eu sempre tive a opinião de que, e sou um entusiasta da Lava Jato desde o seu primeiro segundo,
repeti aqui incontáveis vezes ao longo dos últimos 4 anos que a Lava Jato é o maior patrimônio da sociedade brasileira contemporânea, porque como nada na história do país expôs as vísceras da corrupção e da promiscuidade no campo da corrupção entre agentes públicos, políticos, gestores públicos e empresários, ela deu ao Brasil uma visibilidade que a corrupção, aos brasileiros, uma visibilidade que a corrupção nunca teve, permitindo que a gente compreenda como é que ela funciona, né? Ver que ela não é uma coisa de um partido ou de dois, mas de uma classe política impregnada desse tipo de prática e, portanto, aumentando a consciência do cidadão, da sociedade em torno do assunto e sua mobilização para que a corrupção diminua, seja domada, né? Eu acho que a Lava Jato tem um papel fundamental que não se esgota nesse campo agora, deste ano de 2018, nem 2019. Ela está aí para continuar, precisa continuar, mas eu sempre disse que tudo que a Lava Jato faz que não a ajuda, prejudica muito. Qualquer movimento no âmbito da Lava Jato que não seja categoricamente um avanço para a Lava Jato é um recuo ou pelo menos um abalo na imagem que a operação tem como uma operação que não é partidária, que não é política, que não é direcionada. Isso é fundamental para o apoio popular de que ela precisa. A Lava Jato só chegou onde chegou, não é porque o Moro é o Moro, o Ministério Público é o Ministério Público, Polícia Federal é a Polícia Federal, a Justiça é a Justiça. Essas instituições e esses personagens estavam aí já há décadas, há séculos alguns. Por que mudou? Mudou porque a opinião pública comprou a Lava Jato como algo seu. E esse apoio é fundamental para que a Lava Jato foi fundamental para que ela chegasse onde chegou e é fundamental para que ela continue prosperando. Nesse sentido, é preciso ficar de olho, sim, naquilo que a opinião pública interpreta quando a Lava Jato toma determinadas atitudes. Então eu critiquei aqui a condução coercitiva do Lula, porque não somou porcaria nenhuma para o processo da Lava Jato, e criou um bafafá danado, levantou a bola do Lula, botou a bola para ele cortar na rede, cortou. Critiquei aqui o PowerPoint, não acrescentou porcaria nenhuma ao avanço das investigações, foi percebido como um posicionamento ideológico, político do Ministério Público em relação aos criminosos do PT. Critiquei aqui a liberação, o vazamento da conversa da Dilma com o Lula, também não ajudou em nada, nada. E critico agora essa liberação do depoimento do Palocci, essa quebra do sigilo do depoimento do Palocci na reta final do primeiro turno e em pleno processo eleitoral. Não me parece, ainda que eu reconheça a relevância da delação e do que ela expõe, não me parece que fazê-lo agora tenha sido um movimento adequado ao juiz Sérgio Moro e produtivo para a Lava Jato. Carimba, reforça o discurso daqueles que criticam a Lava Jato, indicando, ao meu ver, equivocadamente, que ela é uma operação de Estado direcionada a um grupo mais do que a outros. Fecha esse parênteses para acrescentar o seguinte: eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o Palocci está falando a verdade. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que Lula comandou uma organização criminosa. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que os depoimentos de delatores de toda a natureza, de todos os tipos, de todos os segmentos, mostrando os escândalos, os crimes cometidos na era petista, com seus aliados no MDB, no PP e em outros partidos e tal, assim como os escândalos cometidos pelos tucanos, também revelados pela Lava Jato, que isso tudo corresponde à verdade. Essa gente roubou, pilhou o país mesmo. Isso é verdade. Não é disso que eu estou discutindo. Para mim, essa gente toda, incluindo o Lula, tem que ficar na cadeia mesmo. E tem que ir. Quem não está, tem que ir. Mas botar na rua agora, repito, não me pareceu um movimento adequado. Assim como não me parece um movimento adequado que o Supremo Tribunal Federal fique batendo cabeça mais uma vez para decidir se um jornal, no caso a Folha de São Paulo, pode ou não pode entrevistar Lula. É uma maluquice. O que Lula possa dizer numa entrevista para Mônica Bergamo coloca a população brasileira sob ameaça? Somos 208 milhões de idiotas? O que Lula pode produzir? A fórmula química da longevidade? O segredo da ereção eterna? O que ele vai contar para as pessoas lá dentro da cadeia? Isso é uma palhaçada. Deixa esse cara falar, que ele fale. O que ele fez mais na vida foi falar, o que ele vai falar agora de novo? Deixa falar. Porque não deixar falar, mais uma vez, reforça a ideia de que é uma perseguição política contra alguém, repito,
que está na cadeia porque fez por merecer. Finalmente saiu ontem um dado muito curioso, que eu li hoje nos jornais, que é uma agência de risco, esse Standard Poor's, é assim que fala? É, Standard Poor's. Hein? Como é que é? Standard Poor's. Não, fala devagarinho. Standard Poor's. Standard Poor's. Lançou ontem um estudo aí dizendo que Bolsonaro é risco maior que Haddad. Eu nem li a matéria porque me lembrei logo do lulômetro. Lembra do lulômetro na eleição de 2002, que foi criado pelo Goldman Sachs, aquele banco que acabou quebrando nos Estados Unidos em 2008, 6 anos depois ele quebraria na crise de 2008, e que era um índice de risco projetado em função da possível vitória do Lula. Então, o lulômetro, que os gringos calculavam com base em seus óbvios interesses, e não são interesses do Brasil, mas enfim, ficava lá fazendo o lulômetro para encher o saco aqui dos humores do eleitorado, dizendo que se o Lula ganha, aí a bolsa subia, o dólar descia, não sei o quê. A manipulação da mais escandalosa. Agora a Standard Poor's criou o bolsonômetro. Naquela ocasião o Lula venceu a eleição de 2002, né? Deu uma boa banana para Goldman Sachs e deu no que deu. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, mas quero chamar a atenção para o fato de que esse tipo de projeção feita por grupos que manipulam bilhões de reais da economia brasileira, tá certo? Ou que estão ligados a quem faça isso, é não vou dizer que é uma intervenção, não, como é que chama isso? Uma interferência indevida, porque vale tudo nas democracias, mas é uma papagaiada que eu vou te contar. Papagaio! Finalmente, as empresas estão se engajando em campanhas pelo voto consciente, minha gente. Você já decidiu qual vai ser seu senador? Você já, ô Barão? Já. Calabigado? Também, já. Eu também. Deputado federal, Barão? Também. Calabigado? Ainda não. Ainda não. E deputado estadual? Também já decidi. Você, Calabigado? Ainda não também. Ainda não. Essa situação que vocês viram aqui no estúdio provavelmente é a situação de 80% dos eleitores brasileiros. É a nossa situação. E é fundamental você tem menos de... quantos dias mais? 5 dias? 5 dias para chegar diante de uma urna eletrônica para decidir o seu voto para o Congresso Nacional. Não tem segundo turno para Congresso Nacional. Você já parou para pensar em quem você vai votar? 2 senadores, hein? 2 senadores no seu estado, mais um deputado federal no seu voto, mais um deputado estadual. Conscientize-se daqui até amanhã, daqui até sexta-feira, em quem você vai votar. Vê lá quem é a dinastia que está querendo ficar, vê o cara que está pendurado em investigação que está dizendo que é bom, vê o cara que estava lá no Congresso e não fez nada, ou fez errado e tal. Pesquisa, as fontes estão aí disponíveis. Conscientize-se em relação ao voto proporcional. Ele é fundamental. O Congresso Nacional terá um papel fundamental na próxima legislatura, porque enfrentará aí a necessidade de moderar os arroubos de candidatos, no caso Bolsonaro e Haddad, que vêm para a campanha com um discurso muito radical, à direita e à esquerda. É fundamental qualificar o Congresso Nacional, minha gente. Esse dever nós temos. E eu quero elogiar aqui as empresas, a Burger King, a General Motors e a Votorantim, que estão fazendo campanhas pelo voto consciente. É bacana você ver isso. Em vez de empresa ficar dando dinheiro para candidatura, gasta dinheiro em campanha para aumentar o grau de consciência, né, do eleitorado em relação à responsabilidade que ele vai desempenhar no domingo que vem. Feito este pupurri de emoções, toca o barco.